Léo Facchini por aqui para mais um vídeo desse canal do YouTube, nessa série de transbordo do programa SPR do Pablo Marçal. Chegamos na mentoria 23, a chave é a número 24, sobre autoridade. Mas antes de entrarmos no conteúdo, verifica se você está inscrito, ative o sininho, isso é importante. Dá o seu curtir, é um botão que você aperta e mostra para o YouTube que você está gostando e que esse conteúdo é relevante. E o seu comentário é o seu transbordo de volta para mim e para as outras pessoas. Os comentários alegram o meu coração, eu tenho lido e respondido à medida do possível, porque sou eu que respondo um a um de vocês. Então bora lá, curte, comenta e se realmente está comprometido e quer transbordar, pega esse vídeo e coloca o link no grupo do seu WhatsApp, no grupo da família, no grupo do seu QGR, no grupo do trabalho, no seu próprio grupo de transbordo. Mas vamos lá então. Mentoria 23, a chave é 24, autoridade. E a gente já começa entendendo que a autoridade representa uma capa, é a capa do super-herói, é a toga que o juiz usa, é a farda que o policial usa, é o jaleco que o médico usa, que dá a autoridade, que mostra que ele tem autoridade porque ele passou por um processo, ele conquistou essa autoridade durante um percurso. E aí a gente já começa a entender que então a autoridade é uma energia que é conquistada. Você precisa conquistar, você precisa acessar nível a nível e ir conquistando a autoridade perante a percepção do outro, a autoridade nesse ponto, né? E é feito, né? A autoridade é um processo de conquista que a gente vai fazendo, né? Um processo de edificação. À medida que nós vamos crescendo, que nós vamos edificando as coisas, nós vamos aumentando a nossa autoridade. E aí a gente volta para o TPC, teoria, prática e constância. Você só vai adquirir a autoridade se você praticar. Você só vai adquirir a autoridade realmente tijolinho por tijolinho, degrau por degrau, passo a passo, à medida que você coloca em prática. O que quer dizer com isso? Só conhecimento não é suficiente para te dar autoridade. Você precisa ir conquistando e subindo aos níveis. E aí o que acontece, né? Existe a autoridade de fato e a autoridade de direito. Então muitas pessoas têm o direito de exercer a autoridade pelos filhos, mas de fato não têm autoridade sobre os filhos. Muitos homens deveriam exercer a autoridade, o governo na família, mas de fato não o fazem. Então muito cuidado, porque a gente vai perceber que a autoridade de fato é a que realmente é a importante, é a que vale a pena. É a autoridade que você conquista, é a autoridade em que você constrói ela com sangue, lágrimas, suor e gordura neste processo. Pensa sobre isso. Às vezes você tem um filho e não consegue exercer a autoridade. A autoridade não é exercida no grito, a autoridade não é exercida com força, não é tomada à força. A autoridade, ela é conquistada de maneira gradativa. Mas vamos lá. Maneiras que a gente pode construir a autoridade. Sabe uma das maneiras que a gente pode construir a autoridade? É um pouco do que eu estou fazendo aqui. Transbordando. Todas as vezes que você transborda, você está sim construindo a autoridade. Você está empilhando a autoridade, tá bom? E aí, isso eu achei interessante, né? Por quê? O Pablo fez uma analogia com os alunos do SPR. Todos os alunos têm direito de estarem no curso, mas de fato são alguns que estão realmente todos os dias aqui virando. Então todo mundo tem o direito de virar as 40 chaves, mas de fato serão algumas pessoas que virarão essas chaves, principalmente dentro do TPC. Algumas pessoas só estão na teoria, outras prática, e uma minoria vai realmente colocar em constância e tocar pressão nesse ponto. Isso eu achei interessante. Eu faço isso um pouco no treinamento com os meus filhos e é interessante que às vezes a Marla, amor, mas você vai realmente fazer isso? Você não fica com dó? Eu falo, eu fico com dó.
mas é para eu mostrar a autoridade. Foi o que o Pablo trouxe, né? Ele disse, às vezes eu digo não para os meus filhos, mesmo querendo dizer sim, só para reforçar e deixar claro a autoridade que eu exerço sobre os filhos. E aí, achei isso muito interessante. Amor, é exatamente, então agora eu achei a palavra. Às vezes eu vou me posicionar e eu preciso ser firme com o Miguel, com a Letícia, só para eles terem clareza do que é a autoridade. E quando eu digo ser firme, a gente não precisa gritar, a gente não precisa falar alto, mas é eu ser firme e bancar aquilo que eu estou falando. E a autoridade, ela é construída com a edificação, é um compromisso que a gente assume. Então o Pablo, por exemplo, falou dele, né? A questão do 4h59, tá? E as lives das 20 horas. Aí você pensa, cara, é impossível, vai ser difícil esse cara conseguir fazer isso. Só que esse cara tá lá construindo passo a passo, porque à medida que ele não falha nenhum dia, ele está reforçando, aumentando e consolidando a sua autoridade conosco. Só que normalmente ele falou, o que acontece numa grande maioria das pessoas? As pessoas às vezes têm 2 coisas para entregar, promete 3 e só entrega 1 no final das contas. O que você vai fazer? Você não vai, de fato, consolidar e crescer. A autoridade é um processo de crescimento contínuo e eterno. Até um ponto, né? O que te trouxe até aqui não vai te levar no próximo nível. Muitas pessoas construíram, têm autoridade de algo do passado e continuam vivendo nisso. Elas não continuam crescendo e edificando a sua autoridade. Né? E um outro ponto que dá muita autoridade, que o Pablo traz a reflexão, é a autoridade do Pablo, né? Ele disse, a minha autoridade está também associada à quantidade de pessoas que têm resultado. A quantidade de pessoas que diz que ele mudou a vida delas. A quantidade de pessoas que mudaram as suas vidas só pelo hábito de acordar mais cedo para estar na live do 4h59. Então, enfim, tudo isso compõe a sua autoridade. Quando as pessoas começam a ter resultado, isso aumenta a sua autoridade. E a gente vai entender que quanto maior a autoridade, consequentemente, maior é a prosperidade. Tá? Quer ter mais, quer ter autoridade, você precisa de quantidade de horas e de quantidade de respeito. Vou trazer um exemplo meu, que é o que está acontecendo nessa série. Eu me comprometi em estar aqui publicando um vídeo todos os dias, só que eu vou além. O vídeo é um complemento, porque o grande transbordo está acontecendo no Zoom. Você não sabia? Todo dia termina a aula oficial do Pablo, por volta de 7h30, 8 horas, nós abrimos um Zoom, eu transbordo o que eu acabei de captar na aula e às vezes nós temos uma troca de experiência entre alunos, mas principalmente entre os não alunos. Então você não é aluno, está acompanhando essa série, primeiro link na descrição, tem um grupo do WhatsApp, gratuitamente, todos os dias, terminou a aula do Pablo, nós já estamos há 23 dias fazendo o nosso Zoom. E ali a gente está ficando em média de 50 pessoas no Zoom, conectadas, transbordando as chaves. Para que isso, Léo? Para que você que está de fora, que não conseguiu entrar nessa turma por qualquer motivo, esteja conosco nessa frequência, nessa energia, virando as 40 chaves conosco. Tá joia? Então, primeiro link na descrição, se fizer sentido. E aí, esse é o ponto, né? Eu estou aqui empilhando todos os dias. Você fala, puxa, será que o Léo vai estar? Mas será que o Léo não vai falhar? Eu estou comprometido com isso. E aí nós vamos começar a entender, que foi um ponto também, que a autoridade, primeiro, eu reconheço a autoridade em mim. Então, quando eu me comprometi em fazer os vídeos todos os dias, quando eu me comprometi em fazer o Zoom todos os dias, eu me comprometi primeiro comigo. Porque eu estou em busca de entender que quando eu ensino, eu aprendo 2 vezes e eu vou além. Pense o seguinte, toda vez que eu tô falando algo aqui, eu estou gravando num vídeo que você vai estar assistindo, só que a primeira pessoa que ouve a minha voz sou eu mesmo. Quando a gente fala, pense sobre isso, eu falo para que eu mesmo escute. Então, quando eu estou falando qualquer coisa, quando eu estou ensinando qualquer coisa, na verdade eu estou falando para mim, eu estou ensinando para mim, e isso vale para tudo. Quando eu estou elogiando alguém, eu estou elogiando a mim primeiro. Quando eu estou criticando alguém, eu estou criticando a mim primeiro. Quando eu estou falando a mal, eu estou falando mal primeiro a mim. Eu sou o primeiro a escutar a minha voz. Reflete sobre isso. Mas então tá bom. Eu preciso aumentar a quantidade de horas, tá? Só que aí a gente vai começar a entender que a autoridade é um respeito que eu tenho por mim.
e aí, consequentemente, os outros. Então, você entende? A autoridade é um respeito que eu tenho comigo mesmo. Eu me comprometi em estar aqui durante 40 dias, todos os dias pela manhã, gerando esse conteúdo, gerando esse vídeo, e eu estando no Zoom. E nós temos um grupo no WhatsApp que lá também tem transbordo. Dá uma olhada, primeiro link na descrição. Ai, peraí, tirei da tela. Isso. Tá? E aí, o que acontece, né? Você pode aumentar, né? Ou vamos lá, antes de a gente entrar nisso, o que fortalece a autoridade? O que demonstra que você tem autoridade? Algo que você já viveu. Você tem uma família forte, você demonstra autoridade sobre família. Você tem um porte físico legal, você demonstra a autoridade sobre isso. Você tem posses, você conseguiu construir uma empresa, você mostra autoridade naquilo, você mostra autoridade sobre prosperidade, você mostra autoridade sobre a riqueza. Só que aí nós vamos entender que a maior autoridade que existe, e a principal, a maior de todas, é a autoridade espiritual. E você, para exercer a autoridade, né, você precisa exercer, na verdade, você precisa exercer a autoridade para governar o que Deus quer de você aqui na Terra. Então, para ter governo, antes eu preciso conquistar essa autoridade, tá bom? Pensa sobre isso. Quantidade de horas, né? Aí o Pablo trouxe para ele mostrando, né, que ele já tem 32 livros escritos, 27 publicados, a quantidade de livros, a quantidade de palestras, a quantidade de treinamento. É isso que vai dando autoridade para o Pablo. É isso que vai construindo a nossa autoridade. Então, o que você tem feito há anos? O que você tem empilhado que tem construído essa autoridade? E aí a gente pode pensar, né? Como alcançar um nível de autoridade, né? Ou sempre que você lembra, a autoridade é um reconhecimento, um respeito que eu tenho por mim mesmo. E sabe quando você vai entender que você está mudando o nível, que você está avançando a sua autoridade? Quando você reconhecer de frente ao espelho. Então a primeira pessoa que precisa reconhecer a sua autoridade é você diante do espelho. Por quê? Porque é exatamente dessa maneira, quando a gente vai acessando e se conectando na autoridade espiritual. Ele dá autoridade para nós, mas nós já vamos entender como é que nós vamos acessar isso. Só que aí você pensa assim, tá bom, mas tem como vender autoridade? Não tem como vender autoridade, não tem como você comprar autoridade, mas tem como você encurtar o espaço. Como que você encurta esse espaço? Você tem a possibilidade de ficar perto de pessoas que já têm autoridade, por exemplo. Mas também a mesma coisa, imagina que eu passe uma semana, eu quero me desenvolver numa área, e eu passe uma semana com o melhor profissional daquela área do mundo. Uau, uma imersão, uma super imersão. E aí eu conto para você, você fala, uau, Léo, que bacana. Mas me conta mais, e aí, o que você fez? Aí eu digo, não, eu só lá adquiri conhecimento, convivi com ele. Tá, mas o que você fez na prática? Não, eu ainda vou fazer. Então, da mesma maneira que eu construí uma autoridade, a partir do momento que eu não tenho resultados, eu passo a diminuir a minha autoridade. Porque a autoridade requer constância, requer prática. Eu não tenho autoridade sem ter constância, sem ter prática. Pensa sobre isso, tá? Mas eu consigo sim, né? A autoridade compartilhada. Você pega a autoridade de alguém. Eu citei o meu exemplo, que participo e invisto muito no meu desenvolvimento, e principalmente hoje eu tenho a clareza que são networks, acessos. Então, puxa, tenho lá, faço parte do M7D do Paulo Machado, é a mentoria de 7 dígitos, né? A mentoria milionária do Paulo Machado. Faço parte da mentoria do Thiago Rocha. Você percebe? Faço parte do clube de investidor do Paulo Machado. Você começa a andar com pessoas que têm já uma grande autoridade e que replicam. Inclusive aqui no canal do YouTube tem um vídeo que eu fiz uma palestra na plataforma com a abertura do Thiago. Tem o Thiago Rocha apresentando o Léo Facchini. Vou até deixar o link aqui na descrição também. Por quê? Porque não deixa de ser, né, essa transferência de autoridade. Então as pessoas que veem o Thiago Rocha como uma autoridade que de fato ele transfere isso quando ele fala do Léo, quando ele fala do Leonardo Facchini, quando ele o apresenta, né, quando ele me apresenta para fazer uma palestra lá no evento dele. Pensa sobre isso. Então, quanto que você tem investido para estar com pessoas que também
vão compartilhar a autoridade delas com você. É uma maneira. E aí o Pablo deu um exemplo, né? Ele está lá no Catar agora para assistir os jogos da Copa e ele vai fazer uma mentoria com um grupo de empresários. São 2 dias que os empresários vão passar com ele. E aí ele falou, interessante que uma das pessoas lá, ele falou, entendeu esse jogo da autoridade, entendeu esse jogo do branding. E olha que legal que ele contou. Ele falou, essa pessoa, eles vão passar. Então as pessoas estão chegando lá hoje, que nós estamos falando aqui nesse ponto. Hoje é quarta-feira, exatamente. Ele falou, teve uma pessoa que descobriu exatamente o hotel que eu ia ficar, reservou no mesmo hotel, em um hotel luxuoso lá no Catar, descobriu o voo e foi para o Catar no mesmo voo que ele, dessas pessoas que vão ser mentorados, e ele falou, eu não prometi nada disso, mas a pessoa entendeu, a pessoa veio no mesmo voo que eu, a pessoa está no mesmo hotel que eu, e aí o que a pessoa está? A pessoa está andando com o Pablo, está seguindo o Pablo neste processo. E aí o que ele já percebeu? Ele falou, essa pessoa já entendeu e ela está construindo esse compartilhamento de autoridade, essa pessoa está comigo, está vivenciando as coisas. Ele falou, não prometi nada disso na mentoria. A mentoria vão ser 2 dias, inclusive os empresários estão chegando hoje. Mas ele chegou junto com o Pablo no mesmo voo, no mesmo hotel. Percebe a importância de nós estarmos com pessoas que podem transferir essa autoridade compartilhada para nós. Pensa sobre isso, tá? E aí, o que nós vamos começar a entender então? Que a autoridade, aí ele trouxe o exemplo do Nésio também, o Nésio Monteiro, que ele fala é o grande case dele de sucesso, é alguém que tem crescido e que tem construído a autoridade de maneira assustadora num espaço curto de tempo, porque entendeu também esse jogo. Quando o Pablo disse que ia para o Catar assistir os jogos, e o Pablo fez um parênteses, né? Porque o Catar está criando esse brand, ele se preparou para realmente se posicionar no mundo dessa maneira. O que o pessoal fez? Entre aspas, eles entenderam o seguinte, nessa Copa nós não queremos mochileiros e palavras, a gente não quer pessoas pobres. O que eles fizeram? Eles inflacionaram todos os preços. É realmente um custo, foi um custo, né? Está sendo um custo elevado ir até essa Copa do Catar. E aí, todo mundo lá na plataforma, né, falou, o Pablo vai? Eu vou também. E se desafiou. E a galera da equipe tava meio que pensando, né, pô, mas não sei o que, dinheiro. E no que o Nésio tomou a iniciativa, já fez, reservou, comprou passagem, fez todo o processo para estar com o Pablo, aí foi a cadeia. Aí veio o Thiago Rocha, veio o Tássio, o Dr. Tássio, o Diego Neves, enfim, você pensa nesse ponto, né, de como é que é. Por quê? Porque o Nésio entendeu essa questão de construção de autoridade. Por quê? Porque a autoridade você constrói. São as histórias que você está vivendo, são as histórias que você está contando, são as histórias que você está construindo, tá? Pensa sobre isso. E aí, o que o Pablo trouxe? Trouxe que a autoridade é presença de comando. Quando eu tenho presença de comando, eu tenho autoridade. A autoridade precisa gerar temor, não é medo. Temor é um extremo respeito. Então, a autoridade precisa gerar temor, um extremo respeito. Você pode até não concordar, mas você reconhece o comando e respeita a autoridade. Tem um pato aqui, certo? E aí, de novo, você... ele traz o TPC, né? Quantos pontos de autoridade você vai construir nessa jornada? Algumas pessoas que têm lá as 40 chaves que estão na teoria vão fazer 40 vezes 1, vão ter 40 pontos de autoridade. As pessoas que vão para a prática, lembra, ele falou que vale 20 pontos, vão ter 40 vezes 20, 800 pontos de autoridade. Mas as pessoas que entrarem na constância e realmente fizerem a constância dessas 40 chaves, vão multiplicar 200 pontos por 40 chaves, que vai dar 8.000 pontos. Mas aí você pode escalar isso ainda mais, porque você entra num círculo extremamente virtuoso. Tá? E aí a grande chave que vem, né? Até fazendo esse link do Nésio, que a galera se motivou e foi todo mundo lá. Então tá toda essa turma, o Thiago Rocha, Dr. Tássio, o Diego Neves. Tem todo um stakeholder lá, uma galera que anda com o Pablo, que realmente está vivenciando essa semana no Catar. E aí o Pablo trouxe, achei isso muito interessante, que é o que nós estamos construindo aqui nessa série.
Você precisa andar com gente que quer fazer a mesma coisa que você. Então, qual que é o intuito desse grupo? Eu quero andar com pessoas que querem virar essas 40 chaves, que querem realmente destravar, acessar sabedoria, prosperidade e riqueza cada vez mais. Por isso, nós temos o grupo do WhatsApp, temos o grupo de transbordo, o grupo de conexão, o grupo de recepção. Primeiro link na descrição, cai para dentro. Todos os dias, gratuitamente, a gente está no Zoom. Lembra sobre isso. E se você está assistindo esse vídeo até agora, são 20 minutos e 20 segundos e não deu curtir, checa o seu curtir. Já dá um comentário, aqui já dá para você entender se vale o seu comentário. Transborda de volta, é importante, tá? Mas então vamos lá. E a autoridade não é gritar, a autoridade não é impor. Tá? A autoridade precisa ser construída, precisa ser conquistada. E um ponto importante, grava isso. Tudo que você diz que é ruim, você já está automaticamente descartando que você tem autoridade. Então para com isso. Ah, eu não sou bom para falar. Você já está deixando claro que você não tem autoridade nisso. Não diga isso. Palavras têm poder. Então não diga que você é ruim em algo, porque você já está declarando que você não tem autoridade. Opa, o que eu preciso fazer para melhorar? Opa, eu ainda não falo como eu gostaria, mas o que eu preciso? Você está construindo autoridade. Mas quando você diz que você é ruim para fazer algo, que você não consegue fazer algo, você já decretou a sua autoridade e trouxe ela para zero. Tá? E aí a gente volta, né? Parece que é repetitivo, mas é. A autoridade é experiência, a autoridade é prática. Então, eu entendo que eu estou construindo de uma maneira simples a autoridade aqui no transbordo do SPR. Estamos lá no Zoom. Estou aqui, vídeo a vídeo, estamos lá no Zoom. Por quê? Porque é um processo gradativo. Nós estamos no 23º dia, na 23ª mentoria. Falta 17 ainda, temos mais 17 dias. E é legal ver a força que o movimento está tomando dia após dia. Nós estamos com 3 grupos no WhatsApp, eu estou tendo que abrir o 4º grupo. Faz a conta da quantidade de pessoas. Ao mesmo tempo que o engajamento a gente vê que é desafiador. Por quê? Porque tem pessoas que simplesmente querem estar, mas elas não querem fazer o que tem que ser feito. Lembra? Queiram estar com pessoas que querem fazer a mesma coisa. É parte da chave de hoje. Então a autoridade é a experiência. E a storytelling ajusta e define bem a sua autoridade. Quais são as histórias que você está contando para você mesmo? Quais são as histórias que você está construindo? Então, por exemplo, estão lá a turma no Catar construindo uma história. Isso vai reforçar a autoridade de todos que estão lá. Eles estão construindo esse posicionamento. Faço o convite à reflexão. Quais são as histórias que você está construindo? Com quem você está conectando? Quais são as histórias que você está contando de si mesmo? Como é que você conta as histórias que você já viveu? Storytelling vai te ajudar muito no seu posicionamento. Pablo traz a reflexão de novo, né? Ele falou, né? Pablo, ele falou, eu precisaria ter um avião? Lógico que não. Só que ele gera autoridade. E a hora que eu entendi isso, ele falou, eu não consigo mais ficar sem. Inclusive, agora ele já tem 3 aeronaves. Por quê? Porque é uma questão de autoridade. Mas para que autoridade? Para eu exercer governo. Para que governo? Para cada vez mais ativar o propósito, servir o propósito, ativar o reino, levar o reino para as pessoas. Pensa sempre nisso, tá bom? Ele deu o exemplo do Rolex dele. Não tem jeito, traz autoridade. Tem mesas que ele senta que as pessoas vão olhar para isso. Ele estava lá com o boné da Forbes também, que ele ganhou do presidente da Forbes aqui do Brasil. Aquilo mostra autoridade, não é qualquer pessoa que vai ter acesso àquele boné. Você percebe nisso? E aí ele trouxe uma coisa muito importante que eu achei, também mexeu comigo. Você precisa achar na sua vida uma fase da sua infância. Por quê? Ele trouxe o exemplo. Ele falou, eu faço as coisas não é para impressionar ninguém, não é para impressionar a Carol, não é para impressionar meus pais, não é para impressionar meus filhos. Eu tenho uma única coisa. Ele falou, eu quero impressionar o Pablo de 1999. Aquele garoto, a pureza daquele garoto que eu preciso constantemente estar resgatando. E ele dá o exemplo, ele se lembra como se fosse hoje, que ele estava dentro de uma igreja orando, querendo ser extremamente amigo de Jesus. Então ele fala, é esse Pablo que eu quero. Ele chama de Pablo, ele fala, é o Pablo de 99 que eu resgato e que eu tenho um diálogo. É esse garoto que eu quero impressionar. Eu quero ter conversas com ele, não para entender as limitações, porque ele tinha as limitações de uma criança, mas para resgatar a pureza, para resgatar exatamente esse amor que ele tinha, que ele tem, né? Esse garoto por Jesus. E aí o Pablo, novamente, ele cita a questão dele ter se perdido um pouco nessa questão financeira de 2020 para 2021, e é justamente buscando nesse Pablo de 99 que ele resgata. E aí ele coloca, isso nada é mais forte do que isso.
eu posso estar na presidência, eu posso ser dono da maior empresa espacial, posso ter, mas eu vou estar sempre buscando, dialogando com aquele garoto de 99 para ter aquela pureza, para ter aquela vontade de realmente servir e conectar ao reino. E aí, né, eu faço uma analogia, eu tenho um Léo de 13 anos dentro de mim, que eu nunca tinha olhado dessa maneira, de realmente de resgatar, de dar orgulho, de impressionar aquele Léo de 13 anos, mas também resgatar a simplicidade, resgatar a humildade, resgatar o brilho nos olhos, resgatar a alegria, resgatar essa conexão com Deus. Foi na época que eu estudava a Bíblia, lá na casa da minha avó, que ela me presenteou com aquele quadro, que alguns de vocês viram, tem alguns vídeos que tem um quadro de Jesus, foi minha avó que pintou. Enfim, é resgatar e ter um diálogo com aquele Léo de 13 anos de idade. Vamos lá, não quero me emocionar não, mas é isso, e foi até interessante porque o Pablo falando disso, ele se emocionou. Foi difícil para ele dentro do SPR falar sobre isso, achei extremamente interessante. E aí não adianta nada você ter autoridade, mas você chegar diante da maior autoridade e você ser rejeitado. Sim, chegar diante de Deus. Não, mas ele vai poder me rejeitar? Vai, porque ele vai rejeitar os religiosos, ele vai rejeitar aqueles que não seguiram o propósito, que achavam que era só uma função aqui, que exerciam a sua função. Por quê? Aí o Pablo recorre lá a Apocalipse 2:26, depois você lê. Mas aos que vencer eu darei autoridade sobre as nações. Bem resumido é isso. Por quê? Porque a autoridade precisa ser conquistada, você precisa vencer. Então só terá autoridade quem realmente vencer, quem conquistar a autoridade. E aí por que é legal? Porque o Pablo já começa a fazer a analogia, né? Que a autoridade vem do alto. Então, como é que é a nossa autoridade espiritual, no plano espiritual? Só que a autoridade espiritual só vem se tiver uma base, se eu tiver espiritual aqui na terra, se eu tiver autoridade aqui na terra. Deu uma bugada? Não, é justamente isso. Você está construindo com experiências, você está dando os passos, você está vencendo o que tem que vencer, você está vencendo as adversidades, você não está parando por nada, você está construindo autoridade. E aí você vai... Deus precisa, para trazer a autoridade do céu, né, e acoplar, precisa ter uma base. Então, sem base, não tem autoridade do céu. O poder só vem do alto se tiver uma base. Só que aí me chamou a atenção algumas coisas, né? Olha que legal isso aqui, está caminhando para o final. Quem tem autoridade, fala menos e age mais, executa mais. Quem tem autoridade, não dá opinião. Achei isso incrível. E a autoridade não é tomada à força, ela é conquistada. E aí, realmente, para a gente caminhar para o final, ele falou de uma maneira, né, da autoridade. Porque sucesso, resultado, a gente vai ter no céu. Agora, a autoridade, você quer ter autoridade? Tem autoridade no inferno. Que doideira é essa? Como assim? Você tem uma autoridade tão forte espiritual que você incomoda até o inferno. Tem muitas pessoas que estão aqui assistindo que são insignificantes, não são notadas nem pelo inferno, porque elas não fazem nada. Agora, quando você tem essa autoridade espiritual, você vai incomodar. Porque aonde você chega, você tem presença, você tem comando. E o que é essa presença? Você vai incomodar exatamente o inferno. É o tipo da coisa que fala, caramba, chegou o Léo, não vou conseguir executar. Tem pessoas que têm uma autoridade tão forte espiritual que elas chegam num local que pode estar tendo um trabalho, o trabalho não se desenvolve, porque a autoridade espiritual é muito forte. Então você tem uma autoridade, inclusive no inferno. Pensa sobre isso, porque é você não se deixar vencer pelos obstáculos, é você romper, é você enfrentar e conquistar passo a passo e galgando os degraus. É você de fato chegar num determinado local que as pessoas estão fazendo uma piada, ou que as pessoas estão ali, de repente, falando de pornografia, e você chega com autoridade, muda, você tem a capacidade de mudar o ambiente, porque você tem uma autoridade que vem do alto, porque você conquistou a autoridade aqui na terra. Pensa sobre isso, achei extremamente interessante. De uma maneira geral, foi isso que nós refletimos sobre a chave 24 de autoridade na mentoria 13. Logo mais, o vídeo com as tarefas, mas antes, só confirma se você está realmente inscrito, se você está seguindo esse canal e deixa o seu comentário. Rapidinho, é o seu transbordo de volta para mim e para as pessoas que também vão ler os seus comentários. Fechado? No mais, te vejo no próximo vídeo desse canal. Um grande abraço e valeu!